Eu tô precisando ir pra um seminário. Eu também acho, tem problemas de sobriedade, eu te falei. E aí, ele diz que... Como assim problema de sobriedade? Eu não bebo. Então, você está sóbria. Você tem problemas sóbria. O que os ouvintes vão achar de mim? Tira essa parte, então. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Voltamos. Depois de um tempo aí, estamos aí começando 2020. Diz que a vida começa depois do carnaval. A gente quis fazer jus a esse ditado popular. Não é clichê. Vamos nessa. Então, com o primeiro livro, nós queremos um livro bacana, positivo, Cortella, que traz todo assim, esse conhecimento dele e essa positividade mesmo, né, perante a vida. Então, o nome do livro se chama O que a Vida Me Ensinou. O que a vida ensinou pro Cortella e o que pode ensinar pra gente, né? São 19 capítulos. Cada capítulo deve ter umas 2 ou 3 páginas. É um livro muito rapidinho de ler, se você for pensar em toques, né? E velocidade. Mas tem tanto conhecimento, é aquela coisa densa que o Cortella traz pra gente. Portela, ainda tô no clima de Já de solta o escola de carnaval samba. aí, ó. Não, que ele traz essa coisa gostosa. O livro vale pelo menos pela forma como ele escreve. Mesmo que a gente não concorde com 100% do que ele diz, mas a linguagem, a forma carinhosa de escrever, o cuidado com as palavras. As experiências de vida dele, que ele também relata, é bem legal. Recomendo. Isso. E aí, começando então, a gente tem o primeiro capítulo que se chama O que se aprende com o óbvio. E ele traz aquela referência sobre ensinar. Que ensinar seria deixar uma marca, gravar algo em alguém, né? Então, ele traz essa referência, fala sobre as chaves, que ele diz assim, mas as pessoas dizem que encontram as chaves no último lugar e não procuram mais. Mas é óbvio que as pessoas não vão continuar procurando aquilo que já foi encontrado, né? O que me chamou muita atenção nesse capítulo foi porque eu nunca parei para pensar no óbvio. Né? Porque a gente pensa, óbvio é óbvio. E ele diz que todo processo de mudança, todo conhecimento, ele precisa ir contra o óbvio. Porque ele diz, a gente nasce cru e vai se fazendo. Então, se você achar que está pronto, você não avança, você não muda, você não melhora. O Cortella tem muito dessa frase, eu sou a minha nova edição revista e ampliada. Por quê? Porque a gente não nasce pronto e vai se desgastando, né? É uma frase bem, assim, já conhecida dele. Então, a gente, na verdade, nasce e vai se fazendo, né? E ele diz assim, que é justamente na negação do óbvio, nessa mutação, que tá a beleza da vida. E o que é legal, quando você termina de ler, você fica com aquela sensação que a dor, que as mudanças, que as dificuldades, elas fazem parte da vida. E se não fosse isso, nós estaríamos parados, parasitas. Né? Tem razão. E aí, então, seguindo, ele fala um pouco sobre escrever, que escrever apazigua a mente, né? Ele cita a diferença entre conflito e confronto. A gente já falou disso no livro Política para Não Ser Idiota, em que o conflito, ele mantém o direito do outro de pensar diferente. O confronto é confrontar, seria uma guerra. É a tentativa de anular o outro. Isso. E ele deu um exemplo muito legal que ele fazia. Ele e a esposa dele trabalhavam o dia inteiro e as crianças ficavam com uma pessoa que ajudava eles a cuidar dessas crianças. E como é que ele poderia administrar as brigas? Tinha um livro onde cada criança tinha o direito de escrever o que tinha acontecido, o outro fazia a réplica e se quem fez a denúncia se achasse injustiçado, faria a tréplica. Só que nesse momento de escrever, que você tem que pensar, elaborar, escrever, a raiva ia diminuindo. E a pessoa ia vendo exatamente qual era a dimensão do problema. Então, assim, eu achei essa ideia fantástica. Daqui a pouco deixa a Mandinha e o Matheus começarem a escrever, que eles vão ter o livrinho lá das queixas deles. E depois guarda de memória. E ele falou que o fato só de escrever, de assimilar a sua própria dor, você ter que lidar com ela, já traz a solução. Aí ele traz exemplo, inclusive, de um BO. Quando você tá desesperado, bate o carro, tá com algum problema. Quando você para e vai resolver, naquele momento o seu conflito já vai diminuindo. E isso a gente pode começar a pensar em vários momentos da vida, né? Aí ele traz até o exemplo do diário, né? Que ele fala que no diário as pessoas escrevem
para ser lidos. Eu não concordo. Nesse parte do livro, eu não concordo. Eu acho que diário é escrito para não ler mesmo. É esse momento em que você joga sua dor, seus fantasmas. Seus fantasmas e depois você deixa lá guardado. E às vezes não tem nem coerência. E às vezes você pode queimar, jogar fora, enfim. Que às vezes quando você escreve, você pode escrever o que você quiser, o que você tá sentindo. Você pode dar aquele chilique impresso. Aí depois que você olha para o que tá escrito, você pode voltar, raciocinar, perguntar o que disso tem relação efetiva com a realidade. Que você já não parece mais com aquilo que você escreveu também, né? E aí seguindo, ele diz também sobre a diferença que está na atitude. Que seria, por exemplo, ele deu o exemplo de olhar a lição de casa do filho e não vigiar. Que é assim como uma festa. Você não fica vigiando os seus convidados, mas você fica supervisionando a festa. Eu pensei muito nisso em relação a várias questões, assim, com o filho. Eu tenho um filho adolescente, né? E realmente, olhar... A gente até tem aplicativo hoje em dia de escola que avisa, que está sempre nos monitorando, né? Nos dando informação. Mas que seria não vigiar, e sim olhar, estar presente, mas não somente na cobrança, né? Nessa parte do livro, o que me chamou muita atenção é quando ele fala assim, você tem que ter um interesse sincero pelo seu filho. Porque você não só ensina, você também está aprendendo. Então, ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho. É sempre uma troca que o mundo está fazendo, está intermediando essa relação. Então, quando a gente ensina para o nosso filho, do ponto de vista do adulto, a gente quer impor. Mas se a gente desce no mesmo nível e tenta entender também do ponto de vista da criança, nós nos tornamos pessoas diferentes e pessoas melhores. Então, a gente consegue aprender, inclusive com aquele tiquinho de gente. Sim, ele fala humildade para aprender com os filhos. E ele disse também que eu achei muito interessante, que os dois grandes prazeres do ser humano seriam... falar de si é o maior prazer do ser humano. Fiquei como a gente é egocentrado, né? Como a gente quer falar da gente. E segundo é o ensinar. Então, há um prazer em ensinar, né? A gente se sente, assim, dignificado por isso. É engraçado, você falou que é um prazer do ser humano falar de si. Naquele livro que fala como fazer amigos, não tem um livro desse? Dale Carnegie, né? Uma das dicas é justamente, deixa o outro falar dele. Eu lembrei disso demais do livro, porque eu fiquei assim, gente, deixa o outro falar, porque o outro precisa ouvir, né? No próximo capítulo que fala saudade e nostalgia... No próximo capítulo que fala saudade e nostalgia, raízes e âncoras. O que te chamou a atenção? Eu queria voltar ainda porque a gente estava na diferença, está na atitude. Porque a gente tem aquela partezinha que fala assim, quem tem dúvida é que inova. Verdade. É porque, como eu tinha falado isso do óbvio, eu deixei isso pra trás. Quem não tem dúvida, que tem convicção, toda convicção absoluta é loucura. Eu achei isso muito legal. Então, assim, muitas vezes eu tô com muitas dúvidas. Meu Deus, eu não consigo resposta para isso. Eu tô com tanta dúvida. Seja da vida, seja momentos, eu falo, não tenho resposta. E aí, às vezes, eu acho que eu tô, assim, vamos dizer, travada, porque eu não tenho a resposta. Mas ele virou para mim e falou, quem tem dúvida se inova. Eu falei, obrigada, Cortella, você tirou alguns fantasmas de mim. Então, já que você voltou para esse capítulo, teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei, que ele diz assim, que às vezes numa briga, né, um casal vira pro outro e fala, mas você não era assim quando eu te conheci. E ele diz, é óbvio que eu não era assim, porque eu era eu sem você. Agora eu sou eu com você. Você interfere na minha forma de ser da mesma forma que eu interfiro na sua. Sim, que sempre estamos criando pontes, né? Então as pessoas, elas não são impermeáveis à mudança. Então quem pensa que tem que ser coerente com o que pensou há 10 anos, acaba ficando estagnado ou doido. Porque você precisa ser flexível na vida. Ainda mais essa vida que a gente tem. Uma vida extremamente agitada, moderna, cheia de tecnologia, cheia de transformações. Tem toda a razão. Quem diria que a gente ia começar um ano com coronavírus, né? E provavelmente se alguém nos ouvir daqui a um ano, o coronavírus vai ter sido passado e a gente vai estar com um novo problema aí. Já vai ter, enfim, vacina, já vai ser como influenza, já vai ser uma coisa comum, né? Então, aí no próximo capítulo ele fala de saudade e nostalgia, raízes e âncoras. Ele diz que a raiz, ela nos alimenta, né? Vamos dizer, ela dá uma base. E a âncora, ela nos imobiliza. Então, a nostalgia que vem da âncora é aquela que dói. E não é uma saudade que traz uma alegria de uma experiência vivida. Isso. Porque ele vai na origem da palavra nostalgia. Que ele diz, nostos significa volta. E algo quer dizer dor. Que essa palavra surgiu na guerra quando as pessoas precisavam amputar
o membro, e aquele membro que passava, que não existia mais, doía, coçava. Então era questão da, assim, a dor de algo que não existe mais. Por isso que a nostalgia é tão ruim, porque ela não te faz crescer, ela não te ajuda a crescer. E ela é realmente uma âncora, porque ela te mantém fixa num determinado lugar. E a raiz não, a raiz ela vai penetrando, ela vai se alimentando, né, do que tem ao redor, ela vai buscando, ela vai te manter, ela vai te sustentar. Veja se a sua família é raiz ou é âncora, já fica aí uma pergunta. Ai, gente, a Júlia é muito implicante com as famílias, que dó. Não, eu achei muito interessante. A família, porque você deixa eu te falar, pessoas, a família, ela é sempre raiz, porque por mais que as pessoas sejam difíceis, é com a dificuldade, com a mudança que você precisa melhorar. É aquela questão do caminhar. Sem atrito, você não vai pra frente. Então, por isso que eu sou aqui pra você uma âncora, eu sou uma raiz. Eu sou raiz, eu sou âncora pra você. Você sempre vai ser uma raiz na minha vida, amiga. Então, seguindo. Aí ele diz aqui também que a gente não aprende com o erro, gente, sim com consertar o erro. Isso é importantíssimo. E existem erros que não tem como consertar. Isso é verdade. E aí eu vou fazer um comentário aqui. Sem maldade, com a família. Não, eu vou trazer um exemplo de o meu cunhado, que ele é piloto de avião, e ele fala, olha, experiências serão lamentadas. Porque na visão de piloto, nem toda experiência você pode fazer. Você tá ali cuidando de vidas. Então, não é aprendendo com o erro, gente. Tem erro que não dá pra consertar. Então, é consertando os erros que a gente tem uma vida de crescimento, né? Achei ótimo isso. Então, fica aí a dica. Corrigir o erro é que ensina, tá? Quando seu filho vê, mas é errando que errar é humano. Não, consertar o erro é que é humano. Não, errar é humano. É consertando o erro que você aprende. Cresce. Isso. Então, vamos aprender, né? A gente tá aqui nessa vida só pra isso. Aí, depois, seguindo, ele fala... eu não vou mais falar seguindo. Porque já tem uns 15 segundos nesse áudio. É o meu, né? A gente tem, não tem jeito. Gira. Experiências imprevistos. Ele conta a experiência dele quando ele foi palestrante de cegos. E que várias vezes ele passava em situações, então assim, vamos ver isso. E ele via que as pessoas não vinham e riam. Então ele percebeu que ele precisou mudar a forma dele falar, a forma dele ver o próprio público, para poder lidar com esse imprevisto que ele estava vivendo, acolher a diferença. Porque no meio da palestra, ele vira e fala assim, vocês lembram daquela cena do filme do ET, dirigido por Steven Spielberg? E os cegos, não, a gente não lembra, porque a gente não viu. E ele ficou extremamente constrangido. Mas as pessoas com deficiência visual, ou cegos, eu não sei qual que é politicamente correto, elas tinham tanto carinho por ele, pelo Cortella, e uma vontade tão grande de ensinar também, que eles aceitaram numa boa, explicaram pra ele como é que ele deveria tratar, sem piedade, ou seja, a pessoa é cega, ela não grita, você não precisa gritar, ela não é surda, ela só não enxerga. Né? Então, tratar a pessoa como um ser humano normal. Então, aí temos que observar a vida que é experiência e imprevisto. Ele teve que acolher essa divergência, prestar atenção no outro, porque é através do outro que ele teve esse aprendizado, né? E aí ele fala também da questão do futebol, que quando ele era mais novo, ele era louco pelo time de futebol, e o pai dele ensinou através dessa visão do futebol, de que o futebol é uma suspensão da razão pela paixão para algumas pessoas. E que você precisa saber lidar com isso, né? Porque futebol, às vezes, é pior do que a própria religião, em termos de conflito. Então, é necessário uma tolerância, confronto, né, na verdade. Confronto, porque aí quer anular o outro. Então... E aí ele trouxe o exemplo que é possível você ter paixões, como, por exemplo, o Boi Bumbá, que tem caprichosos e garantidos, e cada um ter o seu espaço, não precisar ter briga, né? E no caso do futebol, você tem que pensar assim, se você se acha no direito de defender o seu time até o último momento, o outro também vai se sentir nesse direito. Então, tem que chegar um momento que os dois têm que parar. Senão se matam, né? Uhum. Não teve uma briga que o outro tá com um vaso sanitário, arrancou um vaso sanitário e matou um torcedor de um outro time? Meu Deus, credo. E aí ele fala que paixão normalmente é irracional, mas é uma manifestação, né? Então, assim, ele fala que o raio da paixão é a construção do amor. O paixão é racional, mas é aceita na sociedade. Por exemplo, paixão é dor, paixão é transtorno, paixão de Cristo sempre é uma explosão. O não pensar no outro,
Entendeu? E aí, quando ele fala de amor, ele traz a referência de amor como uma sensação de pertencimento recíproco, que é a paz, que seria, na verdade, a ausência de conflitos, ou mesmo a capacidade de administrar conflitos. Então, a paixão é uma obsessão, seria uma situação, até mesmo pessoas apaixonadas não conseguem ter vida ao seu redor, porque os dois apaixonados se complementam ou se dependem tanto que não existe vida ao redor. Não dá pra pensar numa família, por exemplo, apaixonado, uma vez que você vai estar o tempo todo na obsessão sobre o outro. Então, é através do amor, é através desse pertencimento recíproco com a outra pessoa que existe, que compreende que não seria a dominação sobre o outro. Porque ele disse justamente isso, que o amor compreende. E compreender é diferente de dominar. Então, assim, essa coisa da gente querer viver apaixonado pela vida. Eu acho que era Vinícius de Moraes. Agora, vocês, ouvintes, vocês me desculpem, depois procura no Google se é verdade. Que ficava casado só 3 ou 4 anos, que era o tempo da paixão. Depois ia lá e separava. Porque tinha essa necessidade de viver apaixonado. Se eu não me engano, era ele. E como é que é isso, né? Você viver sempre com um frio na espinha. Aí eu já acho que não dá nem pra gente tomar um diagnóstico, uma coisa assim, né? Mas eu acredito que, no caso, a pessoa começa a ficar viciada sobre esse sentimento de adrenalina. É quase uma adrenalina. Assim como as pessoas que gostam de fazer esportes radicais, Eu lembrei etc. disso você falando, que é você pular daquele... sensação. Então tem que saber escolher, né? Porque, de uma certa forma, você vai sentir falta dessas coisas na vida. Melhor... E aí, só que aí você não tem um companheiro, né? Você não tem alguém que te compreende, alguém pra bater papo, alguém que quando você tá doente tá do seu lado. Não tem como viver paixões da mesma forma que o amor. Agora, você pode ter paixões... Eu acredito que você pode ter paixões de outras coisas na vida. Não necessariamente de relacionamento. Porque o relacionamento é justamente isso. Quando você tem aquela paixão que te consome, você perde a própria razão. Sim. Por isso que o futebol, ele traz esse exemplo, né, do futebol. Uma pessoa que é louca por um futebol, por um time, ele chega a ficar irracional. Então, é preciso administrar essa sua irracionalidade no social, mas saber que existem paixões que vão te cegar. Isso. E Cortella diz que pra ele não acredita em amor à primeira vista, que paixão pode sim ter à primeira vista, mas o amor não. Porque o amor, ele não é um instante, ele não é uma fagulha, ele é uma construção. E aí... eu achei legal quando ele trata dessa parte do amor, que ele diz o seguinte: quem transa com quem quer não é um libertário, não. É alguém com sentimento caótico, incapaz de fazer escolhas. Porque todo excesso é a incapacidade de escolher. Como no Netflix, Amazon Prime, sei lá, Globoplay e tudo. A gente tem tantas opções de aplicativos de filmes que muitas vezes você fica olhando e gasta 15 minutos vendo o filme. Porque não consegue ver tudo. Mas eu fiquei bem impressionada, porque ele é até um pouco conservador, e depois eu entendi, porque na história dele, ele foi seminarista, né? Quase virou padre. E ele é extremamente conservador nos pensamentos dele, mas ele tem toda a razão. Porque a gente vive num momento, a gente voltou do carnaval, né? Que é sexo, que é nudez, que é álcool, que é excesso. E o que fica depois disso? É a ressaca. A carne estragada, né? Que é a festa da carne. Não, é momento, né? A gente tem pessoas que são a favor do carnaval, que gostam. Não. Eu sou a favor do carnaval, mas o que eu tô falando é a questão do excesso. Então, ele diz que se tudo é prioridade, não existe prioridade. E excesso vai na mesma linha. E que excesso de possibilidades, ele cria uma lacuna de sentimentos. Então, é algo realmente pra gente pensar. Sim. Aí ele fala também, lotado ou vazio dá no mesmo, ninguém vê. Por exemplo, no mural da faculdade. Pode estar lotado, pode estar vazio, que ninguém vê. Então, é preciso ter prioridades, é preciso ter escolhas, é preciso a gente, talvez, até afinilar as opções mesmo. Escolher é adotar posturas, é deixar outras de lado. Não tem como. Para fazer uma escolha, você vai ter que ser menos alguma coisa, né? Então, saber fazer escolhas que vai levar para a felicidade e para a paz, que não são contínuas. Você cansou? Que você fez assim... Ai, desculpa. Aceite todas as escolhas. Tem que escolher para chegar na paz. E aí, valorizamos aquilo que um dia pode nos faltar. Ficamos no silêncio? Ficamos. Aí ele falou também da ecologia, o apego e o erotismo. Esse aí eu não gostei, não. Porque ele disse que a gente está com tanto desapego que eu acho interessante a gente falar sobre isso. A gente tem várias vertentes que são a favor do desapego. A gente pode ir tanto para uma visão do desapego, que hoje em dia é só contatinho, né? Vamos para os relacionamentos contemporâneos, líquidos, efêmeros. Ou a gente também tem o desapego, que é uma visão até espiritual.
do desapego, que é o lado do budismo, do não se apegar, de que tudo é uma visão de principiante, mente de principiante, né? Eu brinco muito com isso, que eu tenho mente de principiante na academia. Eu tô sempre começando. Tá, aí, então, o que acontece? Com o desapego, ele acha que a ecologia, ela não tem um apego, não tem gerado um interesse nos jovens, porque a gente está desapegado, que a gente tem que ter apego e a partir do apego a gente tem cuidado. É que ele diz assim, que você não tem uma erotização da ecologia. Porque hoje, se você paga, assim, um tênis, ele é tão erotizado que você é capaz de pagar R$1.000 num tênis. Que ele diz assim, chega a ser vendido pelo preço de 2 pneus de carro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O quê? Que um tênis pode custar 2 pneus, né? Porque custa caríssimo. Agora, e o meio ambiente? Você falar que o meio ambiente daqui a 50 anos, ele não vai estar aí pra você, ele é um problema. Eu entendi isso, mas eu acho que o problema da ecologia não é esse. Bem, eu achei interessante porque ele me deu uma visão positiva do apego, porque eu já tinha pensado muito sobre esse lado do desapego, de buscar cada vez o desapego, seja de sentimentos, etc. E ele dá uma vertente positiva para o apego. Ele diz assim, é através do apego que a gente protege. Então, quando a gente tem apego a alguma coisa, é porque a gente tem um certo carinho. Então, por isso que a gente vai cuidar, né? Então, talvez na visão dele é essa, a gente teria que ter mais apego. Ele defende o apego em vários momentos, né? Isso que eu achei legal. E aí ele fala de conduta, de comportamento, de estética, do que é belo e bom, a graça da vida, né? Ele traz um pouquinho sobre a ética, né? Que tudo aquilo que é belo, que tem apego, é cheio de graça, né? Ele diz assim que o importante é ter sem que o ter te tenha. Isso é extremamente profundo. Porque ao mesmo tempo que você pode ser apegado, aquilo não precisa ser a essência da sua vida. Dominar. Você não pode dominar, você tem que ter apego, mas não dominar. Mas a coisa não precisa te dominar. E nem você dominar a coisa. Porque a gente fica muito apegada a dinheiro, fica muito apegada a poder, a vaidade. Tudo. E nada disso, no fim das contas, nos deixa feliz. Ninguém é mais feliz porque ganhou na loteria depois de ter ganhado, depois de, 6 meses. Porque as pessoas, elas voltam pro estágio inicial de insatisfação e inconformidade. Ou de uma alegria serena, constante, que não mude. Porque a pessoa volta porque ela tinha mais de energia, de jeito de ser. Isso. Por isso que é importante a gente ter a motivação. A gente está sempre buscando motivação em outros ambientes na vida que não tão materiais. Às vezes no aprendizado, às vezes na ajudar o próximo. É sempre algo que não seja construção de algo material. Porque quando acabou essa construção, o vazio volta. E aí, então, ele fala do amor que conduz à graça. E que a partir da graça significa engraçado, com alegria. Aí ele traz o exemplo da Ave Maria, né? Cheia de graça, engraçada. E o desgraçado, quando você fala que minha vida tá desgraçada, seria o quê? Derrubada. Seria com tormentos. E aí ele diz que o amor conduz a essa graça, né? Eu achei isso tão bonito também. Bonito. E ele faz uma crítica a essa sociedade da exposição, que está o tempo todo querendo aparecer, querendo expor, e é Facebook, é Twitter, é Instagram, que isso realmente não é saudável. Uhum. Que ele diz que na sociedade da exposição e do espetáculo, você ver e ser visto, ele é fundamental. Ele diz o seguinte, que ouvir é ouro e falar é de prata. Que o fato da gente ouvir, da gente observar, da gente absorver do mundo, tá quase em extinção. Porque você tem que estar sempre exposto, então você sempre tem que estar aparecendo. O protagonista da vida, né? Se todo mundo é protagonista, quem que assiste um ou outro? Né? Não tem espaço. E aí, depois ele vem e fala como ele se tornou ele mesmo. E conta a história de vida dele, né? Como ele chegou na filosofia, que o pai dele era bancário, que a mãe era professora, que ele gostava muito de ler gibis. Que por conta de uma dificuldade que ele teve que ficar 3 meses de cama por uma doença, né? Uma dificuldade, teve hepatite. Foi hepatite? Eu não lembrava. Gente, eu assumo que eu li esse livro ano passado. E aí, ele ficou lendo muito, né? Ele dormia, lia e ouvia rádio. O pai dele pedia pra ele tomar o jornal, que era pra contar os acontecimentos do dia. Tomar o jornal? Toma o jornal, eu vou tomar o jornal de você. Que era pra contar o que aconteceu no dia e as informações, né? E aí que ele também tinha na vertente dele de pessoa que era servir a humanidade. Como fazer isso? Foi como ele pensou em ser católico, ele foi pro sacerdócio e depois ele pensou como professor. Né? Eu achei tão bonito, porque professor realmente tem essa visão, né, que é aquele segundo prazer do mundo, que é ensinar, né? Eu achei muito legal a história dele, do jeito que ele coloca, que ele disse que ele sempre teve obsessão por livros. Ele tem 6.000 livros na casa dele. E como ele tinha essa obsessão muito grande por livros, ele lia, inclusive, dicionário. E os amigos pensavam, pra que você lê dicionário?
E era justamente porque ele gostava de ler. Não necessariamente entendia tudo, não decorava, mas aquilo ficava no inconsciente dele para que ele pudesse buscar a informação quando ele precisasse. Então, ele é um ser humano diferenciado, porque quando ele terminou a faculdade, ele foi chamado para ser professor assistente. Então, com 22 anos, ele já era professor assistente. Então, assim, Cortella, ele não é uma pessoa normal, comum como a gente, né? Ele é alguém que gosta de ler, que se dedicou, mas que tem uma memória também gigantesca, tipo carnal, assim. E tem a capacidade de passar de uma forma muito simples. Eu gosto muito das falas dele, dos vídeos, porque ele tem... É de uma simplicidade nas palavras que todo mundo entende, né? Ele disse que foi justamente como no seminário que ele aprendeu a viver com menos, a levar uma vida mais simples, a respeitar a hierarquia. Eu tô precisando ir para um seminário. Eu também acho. Tem problemas de sobriedade, eu te falei. E aí, ele diz que... Como assim problema de sobriedade? Eu não bebo. Então, você está sóbria. Você tem problema sóbria. O que os ouvintes vão achar de mim? Tira essa parte, então. A criação de diferenciais. Tem nesse capítulo uma introdução bem interessante que eles citam o Henry Kissinger, que é um ex-secretário dos Estados Unidos, que disse que sexo é para principiantes, os experientes gostam de poder. É de lascar, né? Essa frase... É pra pensar, realmente, quem quer sensorial, quem quer sexo, vamos dizer, é mais imaturo e o mais maduro vai buscar o quê? O poder. Porque eu não sei se essa questão é de maturidade. Eu acho que é questão do ser... Imagina, porque o sexo é o que tem de mais carnal, né? Assim, você tá no seu estado mais selvagem ali. E o poder consegue ser pior, eu acho. É muito intelectual, mental, de status quo, cargo, sei lá. Poder de vaidade. De você alimentar o seu orgulho. Porque as guerras, elas são por poder. Elas não são pelo dinheiro. É pra quem manda mais, pra quem pode mais. E não pelo sexo também, né? Não. Não. Então, só pra brincar na frase. E aí ele fala da família também, que é o ninho de afeto, e que muitas vezes a burguesia pensa não precisar. Eu só lembrei do Pondé, nessa parte. Então, eu achei que ele tem uma ideia meio romanceada da baixa renda. Porque ele diz que as pessoas de baixa renda, elas são mais solidárias. E a burguesia, eu não sei onde eu me enquadrei ali, tá? Entre a baixa renda ou na burguesia. E a burguesia não, ela não consegue ver nem o seu vizinho, não consegue saber o nome do vizinho, porque acha que não precisa dele. Eu lembro de um professor meu de semiótica que falava assim: na comunidade é o comum, é aquilo que se junta, é a feijoada que aumenta, é mais água no feijão. E a sociedade, normalmente não é uma comunidade, é uma sociedade, ela é só. É cada prato à la carte no seu lugar. Isso nunca saiu da minha mente. Porque por mais que a gente vivencie, por mais que a gente... eu vá buscando outros estudos, essa frase ficou tão forte em mim que realmente comum a todos e sociedade é só. Então, não sei se está tudo errado o que ele pensa, não. Acho que ele tem um olhar que pode não ser romanceado, ainda vem como um histórico do jeito de viver. Não, porque ele diz o seguinte, que a burguesia, por sua vez, não sabe o que fazer nem com seus pais idosos. Em vez de abrigá-los em uma moradia, paga para alguém cuidar deles em uma casa de saúde. Sendo que num ambiente mais simples, né, as pessoas que não têm recurso, na pobreza, ele diz que essa pobreza ela é solidária. Os vizinhos cuidam dos filhos da casa ao lado quando os pais estão no trabalho. Eu não vejo assim, entendeu? Eu acho que na pobreza, um vai ajudando o outro, mas você também tem a questão de você... É porque eu também nunca vivi nessa situação de miséria, né? Isso não é uma situação de miséria, mas na verdade é uma situação em que um tem que ajudar o outro. Eu vou te dar um exemplo. Aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, ele teve que pagar alguém para deixar o filho, porque realmente ele não tinha uma família numerosa. Acontece que tendo muitos numerosos, provavelmente tem algum que não trabalha, que fica em casa. Então, esse vai ter que acabar cuidando do irmão mais novo, ou do sobrinho. Enfim, a partir do momento em que tem mais pessoas e que elas não estão sendo, vamos dizer, ativas e ocupadas, é preciso que elas façam alguma coisa para aquele que está indo trabalhar. Não tem como. Não, é preciso não. Ele acaba ajudando e sendo remunerado de alguma forma. Ou porque ele se mantém debaixo do teto. Sim, numa troca de favores. Só que agora essa história assim, a burguesia não sabe o que fazer com os pais idosos. Às vezes, assim, eu não vou colocar meus pais numa casa de repouso.
sim, isso é meio claro, assim, na minha cabeça, né? Mas, às vezes, a pessoa, ela trabalha o dia inteiro. Para os pais, é melhor estar num lugar onde ele vai fazer hidroginástica, onde ele vai fazer massagem, onde ele vai ser cuidado, vai estar com enfermeiros, do que ficar em casa parado, olhando televisão, às vezes com uma enfermeira em casa que vai maltratar, que vai, né, dependendo das coisas. O último livro, Liberdade, Felicidade, Foda-se, fala muito disso, sobre como é que vai ser a nossa velhice, como é que a gente vai pensar nisso. Tem que pensar, não tem jeito. Eu achei que é uma visão meio romântica, eu achei isso, uma visão meio romântica do que é a pobreza e uma visão muito crítica do que seria uma classe média, uma burguesia. Eu realmente não concordei com ele. Aí ele fala da evolução, nem sempre é pro melhor, porque existem evoluções que levam ao óbito. Ele tem essa frase, né? E eu sempre fiquei me perguntando qual que é o problema dele com a palavra evolução. Porque ele sempre faz questão de ficar marcando a palavra evolução. E eu entendi nesse texto, porque ele diz que se você sempre acha que está evoluindo e pensa que é para melhor, você sempre acha que está caminhando em direção a um futuro melhor. Mas nem sempre é verdade. Porque, na verdade, pode ser só uma transformação. Ele traz até aquele texto do câncer, alguma coisa assim, uma pessoa está no hospital, evoluiu ao óbito. Então, assim, a visão dele é que isso tem que ser transformações, porque ela pode estar evoluindo, não necessariamente para o melhor, né? Então, para que a gente tenha esse olhar um pouco mais sensato, mais racional das mudanças. Quando ele diz assim, em vez de você falar que está em evolução, você pensa que está em transformação. Isso, porque a gente tem um otimismo, ele diz que veio do século XX, né, que o Fernando Sabino, que dizia que tudo vai dar certo, porque se não chegou, se não está certo agora é porque não chegou ao fim. Isso é um romantismo que ele diz que não necessariamente é parte da realidade, né? Porque você tem uma espécie de auto-engano. Mas eu discordo completamente, porque eu acho que a vida ela é um jogo de videogame. Você vai passando de fase, cada fase vai ficando mais difícil. De repente, quando você ganha, game over, você morre. Então, realmente, quando começa a dar certo, chegou ao fim. É a questão do óbvio. Eu acho que aqui ele se contradiz. Porque se você procura as chaves no último lugar, você também... Eu fico pensando nisso. Eu tô adorando. Isso vai dar uma parte ótima do podcast. Tá, ele fala sobre uma questão da complexidade e da simplicidade da vida. Tá bom, vai, né? avança enquanto Vou eu penso. avançar. E aí, ele comenta que o animal... o simples e o complexo. Isso, o animal satisfeito, ele dorme. Por exemplo, ele terminou o sexo, ele vai dormir. O animal não, o homem, né? O animal satisfeito dorme, ele botou assim, de Guimarães Rosa, tá? Pois é, mas é por causa do homem. Porque as mulheres não, as mulheres querem conversar, querem carinho, querem um abraço. Quer dormir, também. Tem mulher que quer dormir, que depois do sexo quer dormir. Então, ele diz isso, que assim, a felicidade ela tem um caráter muito passageiro, que daí a importância e a valorização dela, entendeu? Que a gente tem que ter um lado mais de simplicidade da vida também. Sou super a favor desse lado. Come, dorme, faz sexo, dorme. Um pouquinho mais de sensorial na vida. E cadê o movimento? A vida é movimento. O que eu acho legal, que ele coloca assim, que eu fiquei pensando, isso deve ser um pouco do segredo da vida, é a gente conseguir entender que você vai ter coisas prazerosas, muito legal, sexo, álcool, drogas não fazem parte desse prazer. Vamos pensar no hedonismo, mas o hedonismo lá no seu princípio, né? Não no que foi distorcido depois. Que é através da ausência, que quando eu vivo aquele prazer é, vamos dizer, físico do que eu tô vivendo, do comer pra matar a fome. E mas não era isso que eu ia dizer, não. Lembra que eu te falo pra você não completar o que eu tô dizendo, que você não pensa como eu? Gente, dualidade. Tum, tum, pou, pou. A ideia era Mas essa. agora você me fez esquecer. Então vamos falar desse negócio do prazer. Ficar no silêncio. Cri. Vamos esperar você lembrar. Não vamos não. Vamos para essa questão do prazer, que é a ausência que traz o prazer. Porque é através da ausência de uma abstinência prolongada que quando a gente vai viver aquilo, a gente vai viver com muito prazer, né? Tipo água com gás. Eu adoro água com gás. Mas depois que eu tô na terceira água com gás, aquelas bolinhas na minha boca, não tem mais a mesma sensação, não é mais gostoso daquele jeito. Então, já você vai ficar aqui com essa mídia, que é igual o Clóvis com a pamonha. Você com a sua água e com gás. Ele disse que na terceira pamonha ele já não aguenta mais o sabor da pamonha. Pois é. Então, você bebe uma água com gás, aí espera um dia para beber outra. Então, o que acontece? É através da ausência que a gente vai ter como melhor afrodisíaco. Agora eu lembrei que eu ia dizer. Que era
Vamos nessa. Que eu ia dizer que esse que é o segredo da vida. É você conseguir entender que os momentos de ausência são que vão te proporcionar alguma coisa boa na frente. Não é que tudo vai dar certo, mas que se eu tô com uma certa fome agora, não vou me desesperar porque eu tô com fome. Vou me desesperar porque eu tô com fome, vou ficar mal-humorada. Não vou ficar mal-humorada, porque eu vou pensar, na hora que eu for comer aquela comida gostosa, considerando que eu tenho que comer, tá? Eu vou me satisfazer. Então, a vida é assim, às vezes eu tô na ausência de alguém ou de emprego. Então, assim, vou me preparar para aquele momento quando eu tiver. Que é o que ele cita, que é através da latência. É a latência do, vamos dizer, sobe e desce, do coração que bate. A latência é que traz essa felicidade. Porque felicidade o tempo todo, você não vai saber nem distinguir o que é feliz e o que não é. Porque eu sou feliz 100% do tempo. Então, a felicidade o tempo todo, ela acho que não tem pico. Então, ela é uma normalidade. Isso. É isso mesmo. Assim como a fome, que você acabou de dar o exemplo. Assim como a água com gás. Então, a felicidade mesmo, ela vem de a gente ter uma vitalidade, que é o próximo capítulo que ele fala, em que a gente tem a felicidade através da vontade de viver, seja da curiosidade, entendeu? E que felicidade é se sentir vivo. Isso. E só a carência permite momentos felizes. Então, não vamos ficar mais deprimidos. Não, e aceita a sua carência. Ainda mais se for pós-carnaval, então... Então, assim, os momentos ele fala sobre a imortalidade. Ele cita também sobre Adão e Eva. E que a carência oferece momentos felizes. Foi o que você acabou de... Foi o que eu disse. Isso. E ele diz assim, que chegamos aqui, que isso já está chegando ao final do livro, com uma das perguntas mais difíceis para qualquer ser humano. Qual que é a sua verdade? Qual é a sua essência? No dia que você se for, o que você vai deixar para o mundo? É o que ele responde, né? Vai permanecer o seu legado, permanecer aquilo que você ensinou, aquilo que você marcou, a sua verdade, a sua essência. Então, qual que é a marca que a gente deixou no mundo? Ele também cita, eu vou trazer só um pedacinho aqui anterior que eu acho bem legal, é que ele fala que a gente, na verdade, todo o pecado é a virtude exacerbada. Ele traz que a inveja, então, ele vem de uma grande admiração. Luxúria, de um grande prazer. Ira, de uma grande indignação. É que eu não gostei dessa parte, por isso que eu pulei dela. Não, já tô nela mesmo. Soberba é o excesso de orgulho. E a preguiça é um excesso do descanso. Então, que a gente saiba ver essa vibração da vida, de desejo, de vontade, de necessidade. E aí sim, ver as suas razões. Se você não existisse, que falta você faria no mundo, né? Eu faria muita falta. Minha mãe ia morrer de tristeza. Se sua mãe não estivesse aí, você faria falta pra quem? Para os meus filhos, para o meu marido, para os meus irmãos, para os meus amigos que me amam. Então, para morrer em paz, a gente precisa se livrar de tentações de futilidade, buscar a nossa própria essência. Mas eu não tô querendo morrer, não. Eu tô querendo viver em paz. Viver em paz não é viver sem problema, é que tudo que a gente lê é para onde que vai, assim... Tudo converge para esse ponto, né? Que não é você viver sem problema, não é você viver sem atribulação, não é você viver sem tormentas. É você viver nesse mundo, com todas essas dificuldades, mas sempre tentando ser a sua melhor versão, né? Que é você repartir amizade, lealdade, fraternidade, solidariedade, vitalidade. É você buscar o tempo todo motivação em você, no melhor que você pode dar. Não apequenar a vida. Nem vou falar mais nada depois disso. Porque é uma frase dele. Pim, a gente fecha com pim, Cortella. Pim. E obrigado se você chegou até aqui com a gente. Cortella é top. Cortella para começar o ano, porque a gente quer o quê? Positividade para todos vocês. E assim como a gente também estamos aqui resolvendo nossos problemas, buscando o melhor para as pessoas ao nosso redor. E também, se você está ouvindo aí, a gente espera que você comece um ano bem legal. Pós-carnaval. Começou. Fechou.